Vamos lá para análise macro. Bom, hoje durante a madrugada nós tivemos as bolsas asiáticas fechando bem positivas e esse cenário mais otimista está vindo especificamente da China, depois que ela anunciou que está estudando ampliar os gastos fiscais e emitir 1 trilhão de yuans de dívida soberana adicional para gastos com infraestrutura. E isso sim é um incentivo que vai fazer preço nas bolsas por lá e não só por lá, vai refletir para o resto do mundo, inclusive para a gente aqui no Brasil, por conta do raciocínio simples. Se a China vai investir mais em infraestrutura, ela vai precisar de mais commodities. E um dos principais fornecedores de commodities da China é o Brasil. Então todo esse otimismo que foi generalizado durante a madrugada lá nas bolsas asiáticas pode refletir positivamente para a nossa bolsa aqui, inclusive beneficiando em maior parte a Vale, que é a nossa principal exportadora de minério de ferro. E o principal cliente dela é especificamente a China. E já falando de Brasil, nós vamos ter hoje aí a divulgação do IPCA. O IPCA, dado de inflação, ele está sendo previsto com uma aceleração por conta de que esse é um dado passado, né? E no período que ele foi calculado, nós tínhamos sim ainda uma pressão no petróleo muito grande. E hoje nós teremos a divulgação dele às 9 horas da manhã. E o raciocínio sobre ele é simples. Se nós tivermos uma aceleração maior que prevista, nós teremos sim um certo pessimismo e um certo reposicionamento nas nossas ações aqui no Brasil. Mas é claro que não é o dado que vai fazer a mudança geral do mercado, por conta de que existem outras coisas que estão acontecendo no mundo que podem influenciar para a gente aqui no Brasil. Inclusive amanhã vai ser feriado aqui no Brasil e o resto do mundo vai estar aberto. E nós temos amanhã o principal dado de inflação americano, que vai sair às 9h30 da manhã, enquanto nós vamos estar em feriado, que é o CPI, que é a inflação ao consumidor americano, que é o dado que o Fed vai olhar, que é o Banco Central americano, para entender se ele realmente vai pausar as altas de juros por lá ou se ele vai precisar dar novas altas de juros ainda esse ano. Então, tudo isso vai acontecer amanhã enquanto nós estivermos em feriado, o que tende a refletir para a nossa bolsa na abertura da sexta-feira aqui. E já falando sobre o cenário americano, agora durante a madrugada nós tivemos uns futuros levemente positivos, totalmente à espera do PPI, que é a inflação ao produtor, que vai sair agora às 9h30 da manhã nos Estados Unidos e tende a refletir para o Brasil também. E também a gente tem que lembrar que esses dados de inflação, tanto do produtor quanto do consumidor, começam a ganhar mais visibilidade nesse momento em que nada está definido para o resto do ano nas taxas de juros americanas. Inclusive, nós viemos de um cenário aí nas semanas anteriores de pessimismo generalizado depois que os Treasuries, que são as taxas de juros americanas longas, dispararam. O de 10 anos estava precificando nos maiores níveis desde 2008 e agora nós temos uma amenização desses Treasuries. Eles reduziram, tanto que o 10 anos passou de 4,80% para 4,5%, então ele deu uma amenizada. E os Fed Boys, que são os membros do Banco Central americano, estão falando com mais calma, dizendo que eles vão precisar ver os próximos dados e que essa disparada dos juros longos possivelmente pode ter ajudado no combate à inflação, e isso tem que ser visto nos próximos dados, se eles vão estar com a razão ou não, né? Lembrando que o dado de inflação é simples, se ele vier alto, a gente vai ter sim um pessimismo nas bolsas pelo mundo inteiro. Se ele vier abaixo do esperado, aí a gente continua no cenário de festa dos últimos dias. E no cenário europeu, por enquanto, nós estamos tendo as bolsas mistas, totalmente à espera também dos dados de inflação americana que podem refletir para eles lá, só que eles estão vivendo um cenário fora a parte, depois que as ações do principal grupo de marcas de luxo da Europa, que é o dono da Louis Vuitton, por exemplo, as ações caíram 8% durante a madrugada no seu high das quedas, e ainda permanece caindo expressivamente depois que foram divulgados uma desaceleração das vendas no terceiro trimestre. E isso tem muito a ver com o cenário chinês de desaceleração, porque um dos principais consumidores das marcas de luxos europeias são os chineses e os turistas chineses, né? Então tudo isso se consolida num cenário global que, enquanto uns estão desacelerando, tende a refletir para o resto do mundo, e se eles voltarem a acelerar, vai refletir beneficamente para o mundo inteiro. No cenário do petróleo, a gente está tendo sim quedas mais consecutivas no preço do petróleo, o que gera uma positividade em questão de inflação para o mundo, e toda essa queda está sendo gerada por uma amenização, um alívio das preocupações com o conflito lá em Israel. Então é isso, nós temos sim hoje um cenário de uma possível abertura da nossa bolsa aqui em alta e do dólar em queda, só que nós temos dados de inflação aqui no Brasil que podem mudar esse cenário, e a inflação ao produtor nos Estados Unidos que também podem mudar esse cenário.